E Bia, por favor. Trabalhando? Meu Jeff. Depois da Bia, sou eu. Pessoal, é uma grande honra, uma grande alegria para mim estar aqui entre amigos. Chamo de amigos aquelas pessoas que estão nessa mesma luta por essa causa que é resgatar o Brasil das garras do comunismo. Como disse o Jeffrey Nikes, eles tentam mudar o nome, dizer nós não somos comunistas, mas nós sabemos exatamente o que eles são. São comunistas, são molestadores de crianças, querem destruir a família brasileira e nós não vamos aceitar. Nós sabemos, como disse também o Jeffrey, que eles nunca param, eles nunca desistem, eles mudam a aparência, o discurso, quantas vezes necessárias forem. Mas eu tenho uma notícia também para eles, como diz o professor Olavo, sabe quando nós vamos parar? Nunca! André, a GG, a Pita, todas as pessoas que organizaram esse encontro, que é, gente, é emblemático, é maravilhoso. Jair Bolsonaro, candidato a presidente, o único que ama o Brasil. Pré-candidato, né, corrigindo aqui, que ama o Brasil, é nacionalista e quer preservar os valores da família. Ele tem cuidado, olhado pelas nossas crianças há muito tempo. E o Jeffrey Nikes, que segundo o professor Olavo, é uma das personalidades que mais conhece a fundo o comunismo e a estratégia marxista. Então eles estão aqui nesse encontro, com certeza. Desse encontro vai nascer algo novo, né, que vai trazer novas ferramentas para que o Jair Bolsonaro e todos nós possamos enfrentar os comunistas. Vamos pensar o seguinte, não é só o PT. Essa estratégia de ideologia de gênero e tudo mais tem muito a ver com a agenda do PSOL. Então nós temos que prestar atenção, porque as pessoas, tem gente que ainda pensa que é só o PT. Não é só tirar o PT, é PSOL, é Rede, é PSDB, é todo mundo ligado a essa agenda globalista. Bom, é isso que eu queria falar para vocês, agradecer por esse convite de estar aqui, eu estou muito feliz, tá? E vou passar aqui uma palavra para todo mundo, né, que vocês estão esperando tanto ouvir do Jair Bolsonaro. Entre irmãos brasileiros e irmãos americanos. Eu sou apaixonado pelos Estados Unidos, sou amante de Israel, sou muito feliz e seria mais ainda se tivesse parcerias também com a Coreia do Sul, com o Japão, entre outros países democráticos. Vamos lá, o assunto é Brasil, para onde estamos indo. Só estou aqui porque acredito em Deus. Sem Ele, eu acho que para mim, para todos nós aqui, perderíamos até mesmo a vontade de viver. Eu poderia apenas falar uma coisa. E vou falar, mas eu acho que seria um resumo do que vem acontecendo no Brasil. Porque pouca coisa mudou depois da saída da senhora Dilma Rousseff. No livro de Pepe Mujica, nas páginas 198 e 199, um dos integrantes do Folha de São Paulo, ele narra um episódio de o porquê o Paraguai tinha que ser afastado do Mercosul para que a Venezuela
de Chávez e Maduro entrasse no Mercosul. E o resumo: Dilma Rousseff toma decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Se fosse meu esse livro, ou da minha crise, ninguém precisava acreditar. Seria uma fantasia. Mas de quem veio, exaustivamente denunciado por mim, nenhuma linha em imprensa nenhuma, escrita ou televisiva. Então, esse é um retrato da mídia brasileira. Sofremos, sou o capitão do Exército, né? Sofremos pressões enormes no Brasil. Criaram uma tal da Comissão Nacional da Verdade. O PT querendo a verdade. Dois objetivos, mas um alvo só: desgastar as Forças Armadas, relegá-la no terceiro ou quarto plano, porque nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Foi o Exército Brasileiro que garantiu o julgamento de Dilma Rousseff. Exatamente um ano, se não me engano. Afinal de contas, a presidente queria o estado de defesa, mas para tal precisava de um fato concreto, que poderia ser, com toda certeza, um ato terrorista, onde algumas dezenas de jovens morreriam. Nessa questão toda, um coronel que comandava a Força Nacional de Segurança pediu demissão e proferiu palavras não tão elogiosas ao governo do PT. Ele não foi punido, o que seria normal de qualquer ataque que representasse 10% do que ele falou, mas, com medo do que ele poderia falar, resolveram não puni-lo. Então, só isso, né? Imagine se Benjamin Netanyahu tomasse decisões de Estado ouvindo o Hamas. Não tem muita diferença. Até mesmo a construção da Embaixada Palestina no Brasil, a poucos metros do Palácio do Planalto. O Brasil pode ter, mas não usa inteligência e estratégia. Tenho certeza que um túnel, no mínimo, está em construção naquele local. Afinal de contas, esse governo de esquerda, Dilma, Lula, nunca tiveram qualquer amor à democracia ou à liberdade. Tem uma preocupação muito grande. O Brasil está sendo entregue à China. Não só a questão do subsolo, como estão comprando reserva de nióbio em Catalão, como retiro em nióbio numa mina que ninguém acredita que existisse lá, Cajati, Vado Ribeira, uma das regiões mais ricas do Brasil em minérios. A China acabou de comprar um porto na região do Paraná, está comprando linhas de transmissão e vai, com toda certeza, pelo que eu vejo que está acontecendo no Brasil, é um alerta até o pessoal do agronegócio, que é uma das poucas coisas que está dando certo na nossa economia, a China comprando terras agricultáveis. Ou seja, a nossa segurança alimentar estará nas mãos da China. Eu tenho certeza que a inteligência americana sabe disso. Eles não mandam homens para lutar, mandam para negociar. Ou nós acordamos para isso, e quando se fala em privatização no Brasil, sou favorável, mas por um critério econômico, muito antes de se evitar a questão da corrupção. Mas tem privatização que está sendo feita às escondidas pelo critério ideológico. O Brasil é um país, se olharem o mapa metalogenético,
tem o que não tem mais em lugar nenhum no mundo. É uma região altamente estratégica. O recado está dado. Não por ser um capitão do exército, mas por ser um patriota. Quando se fala em infiltração nas Forças Armadas, com a nossa questão salarial baixíssima, mais cedo ou mais tarde teremos filhos do MST no comando das Forças Armadas brasileiras, porque a carreira não tem mais atrativo. As evasões das Forças Armadas são assustadoras. A média de capitães e tenentes das três forças bate a 200 por ano. Não tenho o número de praças, porque estas evasões não são publicadas em Diário Oficial da União, mas estima-se no mínimo 3 vezes superior. O velho ditado, mas na outra linha agora, o inimigo ataca em todas as direções. Não tome quartéis, tome escolas. Isso tem sido feito, mas com uma maestria inimaginável. Estamos na segunda geração onde formamos militantes. E eu sempre digo, tão ou mais grave que a corrupção é a questão ideológica. Se hoje bater a tua carteira ou assaltar a tua casa, daqui a algum tempo você pode recuperar isso. Mas se roubar a tua liberdade, no arrasto vai todo o seu bem. Chegar a ponto de 2014 promulgar uma proposta de emenda à Constituição, a emenda à Constituição 81, onde relativizou-se a propriedade privada. Ninguém pode falar no Brasil hoje, com parte do judiciário aparelhado, que aquela fazenda, aquela chácara, casa ou apartamento seja seu. Pela PEC, para vocês sentirem a importância do aparelhamento, então, pela PEC, não, pela emenda constitucional, que ela já faz parte da Constituição, punido para quem pratica o trabalho escravo, que todos nós condenamos, com a pena de expropriação do imóvel com todos os semoventes. E juristas formados basicamente na era do PT, ou indicados na era PT, aí estão todos os tribunais do Brasil, eles consideram o trabalho análogo à escravidão como se escravo fosse. E análogo pode ser qualquer coisa. Um exemplo claro, são 180 possibilidades. Se uma mulher estiver pulverizando uma cultura qualquer, com todo equipamento, todo, máscara, luvas, tudo, caso chegue a fiscalização do trabalho, caso ali seja feito um teste de gravidez, onde nem ela sabe que está grávida, que é comum acontecer isso, a pena para aquele proprietário é expropriação do imóvel. Problemas no Brasil não faltam, que vem sendo plantado ao longo de mais de 10 anos. Temos problemas seríssimos no tocante ao meio ambiente. Queremos preservar o meio ambiente, sim, mas o meio ambiente é uma arma contra o desenvolvimento atualmente no Brasil. Hoje temos mais de 100 fazendas invadidas só no Mato Grosso do Sul. Inclusive, proprietários, 5 entre eles, que tiveram suas fazendas invadidas, estão presos. Porque a alegação do Ministério Público local é que eles reagiram de forma desproporcional a uma invasão. Por que na África do Sul o racismo era legal? Porque estava na lei. Por que o Brasil se aproxima do socialismo? Porque vão criando leis que nos oprimem, nos colocam reféns, e eles, de acordo com o seu interesse,
atingem e desqualificam quem bem entende. Meu caso particular, não pude fazer a brincadeira com um colega que era um pouco mais pesado. A justiça brasileira, em primeira instância, decidiu que eu ofendi todos os afrodescendentes e multaram R$ 50 mil. Na terça ou quarta-feira agora serei julgada por um processo de homofobia. A primeira instância pediu R$1,5 milhão. Por quê? Eu respondi que não participaria de uma passeata do orgulho gay, porque isso ia contra os princípios religiosos e eu não concordava com aquele tipo de costume em praça pública. Primeira instância, R$1,5 milhão. Passou para 150 mil. Vou ser julgado agora de novo. Sou réu no Supremo Tribunal Federal por defender as mulheres de estupro. Ao reagir a uma deputada que estava defendendo o estuprador de 17 anos de idade, dizendo que ele não sabia o que tinha feito, bem como, após estuprar ele mais 4 por 5 dias, resolveu degolá-la, e por ser 17 anos de idade, esse estuprador e homicida ganhou a compaixão do PT e do PCdoB. E quando, no debate, a deputada me chama de estuprador, no ato reverso, né, isso é imediato, eu falei que não estupraria porque ela não merecia. Isso em 2003. Agora sou réu no Supremo Tribunal Federal, além de uma ação de danos morais, em primeira instância, de R$10 mil. Mas faz parte do combate ideológico. O próprio Olavo de Carvalho falou há pouco que não era meu amigo, porque se o fosse, me aconselharia a desistir. Tenho mais de 60 anos de idade, já estou no lucro. Conheço a esquerda desde há muito, desde 1970, com 15 anos de idade, garoto. Ajudei o exército brasileiro na caça do Lamarca, herói da esquerda, comparsa de Dilma Rousseff na VPR. Basta lembrar que Dilma Rousseff integrou um movimento conhecido como Colina, Comando de Libertação Nacional, antes dos anos 70. Grupo esse que resolveu executar um capitão boliviano que cursava a Escola de Comando do Estado Maior do Rio de Janeiro, porque esse capitão, segundo eles, havia participado da caça e morte de Che Guevara. O grupo da Dilma Rousseff se equivocou, acabou assassinando um capitão americano com 3 filhos, deixou 3 filhos, garotos, meninos. O segundo marido de Dilma Rousseff, essa participação teve enquanto ela conheceu o primeiro marido. O segundo marido de Dilma Rousseff, vai ser bastante breve aqui, participou de assalto a caminhão de carga na Baixada Fluminense, roubo de armas em quartéis e assaltos a banco, dito por ele mesmo. Carlos Araújo faleceu há pouco tempo. Teria 1 hora para falar sobre a vida pregressa de Dilma Rousseff. Inclusive o jornal Folha de São Paulo, que tanto me persegue, por ocasião das eleições de 2010, foi ao Superior Tribunal Militar. Foi para buscar um processo de Dilma Rousseff. Ela respondeu e foi presa por 3 anos. O presidente Lula, à época, que estava terminando seu governo, ameaçou: caso o STM entregue o processo, nós extinguiremos a justiça militar em última instância. O processo foi guardado no cofre. Ninguém teve acesso e a Folha se calou. Logicamente que a Folha de São Paulo negociou alguma coisa. Hoje é o jornal que mais me persegue no Brasil. Na minha vinda aqui, no segundo dia nos Estados Unidos, publicaram que a reunião que havia feito em Miami havia sido regada a caipirinha, onde nenhuma bebida alcoólica eu vi naquele ambiente. Que no dia seguinte publicou uma outra matéria.
que os compromissos de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, todos haviam sido desmarcados. Essa é a nossa imprensa. Não é uma exceção, é uma regra. Revista Veja, há 30 dias aproximadamente, disse que eu procurei Paulo Roberto Costa, um dos condenados no Petrolão, a 12 anos de cadeia, para disputar eleições no meu partido. Até pela lei da ficha limpa ele não poderia ser candidato a nada. Mas eu tenho que explicar agora que não convidei. Porque a Veja não desmente. Na semana passada agora, não sei se está aqui, capa da revista Veja, está eu lá. A ameaça a Bolsonaro. E fala barbaridades ali na matéria. Não vou citar o palavrão que se refere à minha pessoa, segundo a revista, por eu não ter conseguido galgar os últimos postos da carreira militar. Saí do exército com 33 anos de idade, ex-ofício, por ter sido diplomado como vereador no Rio de Janeiro. Com 33 anos de idade não poderia ser coronel, muito menos general. Mais ainda, diz que o processo que eu respondi em 1987 está vivo até hoje. O processo de tanto fantasioso que era, que queriam colocar eu na situação de terrorista e da marca como herói, simplesmente foi arquivado pelo Superior Tribunal Militar, entre outras barbaridades. Bem, não vim aqui para falar de mim, apenas no tocante à minha pessoa, que eu vou até o final. Não tem recuo. Estou no PSC, Partido Social Cristão, e já sabia que a minha cabeça seria vendida o ano que vem por ocasião das eleições. Não me daria a legenda. Já sabia disso. Fiquei sabendo, logicamente, ao longo do processo. E daí comecei a procurar o partido. E lancei várias iscas. As iscas que eu lançava, ia a situação em cima do preço daquele partido e comprava, basicamente, a legenda, com promessas e outras coisas mais que não tem como comprovar, mas comprava. Até que apareceu o partido, obviamente, o qual eu namorava de fato, mas era secreto, basicamente, que é o partido PEN, que já mudou de nome Patriotas, e que está tudo certo para que em março me queria ele e dispute as eleições. Eu já estou muito feliz da onde eu vim aqui. Poder conversar com tanta gente e ser ouvido no mundo. Já estou muito feliz em saber que, através de amigos, que o Donald Trump sabe que eu existo. Alguns me chamam de Trump lá do Brasil. Eu sou mais rico do que ele. Mas nas ideias, nos pensamentos, obviamente não sou 100% com ele, mas grande parte comungamos das mesmas ideias. América do Norte grande, Brasil grande. Ele crente em Deus, eu também. Ele pensa no seu país, eu também. Nós queremos o fim do comunismo. Nós repudiamos o terrorismo. Nós acreditamos em Deus. Eu amo Israel, ele também. Parabéns, Trump, por ter sido honesto. Uma entidade asquerosa que apenas serve para desgastar os valores familiares no mundo todo. Licença, pai. Dá uma olhadinha na última que está circulando, você vai ter que acabar se explicando também. Bem, por favor, leia aqui. Temos muita coisa em comum, sei do meu lugar. Não sou igual o presidente americano, quisera eu ser próximo a ele. Mas vim aqui também estender minha mão, caso a gente chegue lá, podemos fazer muitas parcerias. E o Brasil, não só pelas suas riquezas, bem como pela sua posição geográfica, poderá ser um grande parceiro dos Estados Unidos.
e parceiro dos parceiros americanos. Agora, acabou de chegar aqui, mais um meme no tocante à minha pessoa, né? Tá aqui, tá uma fotografia minha. Quando você é eleitor do Bolsonaro e descobre que em 2010 eu doou 25 milhões de reais aos terroristas do Hamas. Bem, de verdade nisso. Em 2010, o governo do PT doou sim, o do PT, 25 milhões para que fosse construído um hospital na Palestina. Ou seja, eu não tenho poder nenhum dentro do parlamento. O parlamento, né, ainda muito tomado pela esquerda. Eu não tenho esse poder de doar 25 milhões por Hamas. Dinheiro da onde? Qual a fonte? Onde está no orçamento isso aí? Ou será que foi do meu bolso? Mas tem gente que acredita nisso daí. Faz parte da regra do jogo. Espero que ninguém saia daqui. Vocês estão aqui na frente do maior bandido do universo. Eu sou racista, misógino, torturador, homofóbico, antidemocrático, terrorista, xenófobo, criminoso ambiental, extrema-direita, populista, que odeia os pobres, por aí afora. Agora, uma das pessoas que fala sobre isso é o jornalista Anselmo Góes, do Globo, que inclusive, ele rindo, temos imagens, depois publicado em jornal da ABI, Nação Brasileira de Imprensa, ele dizendo que quando jovem integrou a KGB, voltou para o Brasil, ele diz isso. Podia ser até que alguém tivesse dormido ali, escrito algo anormal, né? Vivia de dinheiro aqui também, recebido pelo Partido Comunista Brasileiro. E só vivia numa ditadura, que era o Brasil, porque os seus documentos falsos eram fornecidos pela KGB. Bem, na linha dos que me antecederam aqui, o Olavo de Carvalho, o senhor Nix também, eu estou numa linguagem mais compreensiva. Eles têm muito mais informações do que eu. Mas o risco de nós brasileiros nos transformarmos todos iguais não está longe, se não buscarmos um ponto de inflexão. A igualdade pela ignorância e pela pobreza. Vivemos num país onde a corrupção faz parte do governo. Muitos defendem que, pela dita governabilidade, você tem que conviver com a corrupção. Um país onde a burocracia é aliada da corrupção. Um custo Brasil incalculável. Você não consegue fabricar um prego e botar de forma competitiva sequer no vizinho Paraguai. A grande mídia é elementar. Ele não entende de economia. Nós vamos disputar umas eleições no ano que vem. E não um vestibular. Se é para entender de economia, eu tenho que entender de medicina também. Afinal de contas, vou nomear o ministro da Saúde. Forças Armadas, aí, modéstia à parte, eu tenho um bom conhecimento. Mas se contextualiza em cima disso. A mesma revista Veja, que me esculacha em 5 páginas, lá no começo da revista, diz que a Veja entrevistará no próximo dia 27 de novembro 10 personalidades. E bota lá como personalidade. O que a Veja quer? É um dos jornalistas mais afiados que nós temos lá na mídia brasileira, que está lá na Veja. Se alguém acha que eu vou lá para me submeter à agenda deles, está muito enganado. Se eu vou lá para não discutir o que a Veja publicou
e ficar refém de alguém afinado com a esquerda para me levar para as cordas, estão muito enganados. Já aconteceu um embate parecido com o Marco Antônio Villa há pouco tempo na Rádio Jovem Pan. Foi uma briga de galo. Espero que não seja uma nova briga de galo, porque se começar sem espaço para falar, simplesmente vou me ausentar. Estão cobrando R$900 pelo convite. Deixo claro, não estão me pagando nada, nem mesmo a passagem. Vão ganhar dinheiro em cima de mim. E detalhe, botaram meu nome com personalidade. E eu não, até agora não confirmei minha ida lá ainda. A gente pode pensar, inclusive, não ir, né? Vão ter que devolver dinheiro, porque eu sou a figura, eu sou a cereja do bolo. Bem. Oi? Quebra a audiência deles, não vai. Pode quebrar a audiência deles. Vão ter que devolver o dinheiro. Porque tem muita gente que vai lá para me ver porque gosta de mim. Imaginou o desfoque para a revista Veja? Ok? Bem, vamos lá. Nós temos então o Brasil que está aí. Um país riquíssimo, cobiçado pelo mundo todo. Um outro problema grave que nós temos, que gostaria de no futuro conversar com o governo americano, a questão indigenista no Brasil. No Brasil não há interesse em defender, proteger ou respeitar o índio. O índio é massa de manobra nas grandes demarcações de terras. Tem um estado no Brasil, por exemplo, Roraima, um estado que não tem densidade eleitoral, um estado médio, mas que tem, em parte, né, duas grandes reservas indígenas, Yanomami e Raposa Serra do Sol. Não existe subsolo mais rico do que aquele. Por que não fazemos parceria com os americanos para explorar essa região? E no contrapeso da balança, fazemos uma hidrelétrica, por exemplo, mesmo sabendo que existe outras fontes de energia, como eólica e solar para a região, que caberia também, mas uma hidrelétrica. No contrapeso entraria isso, e nós, em parceria com os Estados Unidos, e não em concessão como a China em Catalão, explorarmos essa região. A imprensa brasileira pode falar o que bem entender, dizendo que eu, porventura, estou aqui para vender parte do Brasil. Estou aqui sim, falando a palavra parceria, com um país democrático, que eu amo, e não como o PDT. Como disse o Olavo de Carvalho agora há pouco, um candidato, Ciro Gomes, completamente entregue ao Partido Comunista Chinês. O hemisfério sul pode ser nosso. O Brasil tem força para reagir a isso que vem acontecendo para conosco. Mas juntos, isso aqui é aberto, temos como, ao salvar o Brasil, também ajudar em muito o povo americano. Estivemos juntos na Segunda Guerra Mundial. Exército brasileiro e exército americano. Lutamos por liberdade contra o nazifascismo. Vencemos a guerra. A nova guerra que está aí não é mais a Guerra Fria. É uma guerra amarela. Nós temos que não só acreditar no Brasil, nós brasileiros. Nós temos que cada um fazer a sua parte. A pátria está ameaçada. Só não vê quem não quer, ou quem é canalha. Lamentavelmente, no meu meio, existem muitos. Tem também gente boa. Mas essas pessoas de boa índole têm que sair da toca. Não basta termos bancadas da segurança,
evangélica, agronegócio, entre outras. Nós temos que lutar pelo Brasil. Dificilmente teremos força para reagir a esse ataque sozinhos. Precisamos sim de ajuda norte-americana. Acabei de falar sobre o governo do PT. Nós temos dentro do Brasil em torno de 12 mil cubanos. Entre esses cubanos, agentes e militares, que não estão lá pelo bem do nosso povo. Dois objetivos: garantir 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano para a ditadura cubana, e uma outra: participarem em grande parte da doutrinação nos locais mais pobres do Brasil para a sua causa. Afinal de contas, as grandes guerrilhas do Brasil, Araguaia, Caparaó, Vale do Ribeira, a minha região, é exatamente em cima de pessoas mais pobres e humildes. Sempre aquela revolução do campo para a cidade. Pouca coisa mudou. Eu peço a Deus que o povo brasileiro aperceba-se disso. O Brasil tem quase tudo que o primeiro mundo não tem. Nós somos cobiçados. Se a esquerda, o PT, de Lula, de Dilma, de José Dirceu, entre outros, não ainda se lançar uma aventura, porque tem um plano B na mão. Quando eu resolvi disputar as eleições em 2018, lá atrás, eu consegui aprovar o voto impresso. É uma maneira de você auditar as eleições. Dilma vetou, nós derrubamos o veto. Semana passada, uma nova investida tentando revogar o voto impresso. Conseguimos, com alguns parlamentares, manter o voto impresso. Eles vão investir agora no Supremo Tribunal Federal, tornar esse dispositivo inconstitucional. Isso vem casado com o que Dilma Rousseff fez em dezembro de 2014 em Quito. Entre outras medidas tomadas em Quito, junto ao Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo, a criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana, sempre usando as armas da democracia para golpeá-la. O PT sabe, com o aparelhamento sim do Tribunal Superior Eleitoral, farão Lula ou quem bem entender presidente em 2018. Basta a imprensa massacrar em cima de alguém que esteja na frente, como é o meu caso, e para dizer que as pesquisas nem sempre confiáveis no Brasil, a exemplo das americanas, justificam no voto eletrônico puro a ascensão do populista, do demagogo, do charlatão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E lamentavelmente, parte do PSDB reza na mesma cartilha. Em 2014, no caderno de tese do PT, está bem claro lá, que a esquerda brasileira deveria agir junto aos grupos sociais para caçar os mandatos dos deputados Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro. Quando me transformaram em réu, o ano passado, por algo acontecido em 2003, quem levou o processo ao Supremo Tribunal Federal foi a senhora Ela Vieco, petista, que logo depois ela foi flagrada em Portugal com uma faixa, gritando fora Temer. Ou seja, processo político. Pela primeira vez na vida, o Supremo Tribunal Federal acolhe um processo e transforma em réu alguém por ter usado palavras. O objetivo é tirar de combate. Não vou discutir o votado no Supremo agora há pouco sobre o caso Aécio Neves. Não vou entrar em detalhe tocante a isso. Mas um placar apertado, com o voto de desempate da presidente, resolveram dar uma sobrevida a ele. Isso, mesmo o PT, obviamente,
já ter declarado publicamente que estaria com o PSDB nessa questão, caso fosse discutido a manutenção ou não da prisão disciplinar do senador. Agora o PT deu uma recuada. Mas eu quero aqui acreditar no Supremo Tribunal Federal. Eu quero acreditar. Porque no artigo 53 da Constituição diz que nós, deputados e senadores, somos invioláveis por quaisquer palavras, opiniões de voz. E não por assalto. Palavras, opiniões e voz. Para isso, existe a nossa imunidade parlamentar. A grande branca da esquerda não é contra o Jair Bolsonaro, é contra o capitão Jair Bolsonaro. A imprensa fala sempre em golpe. Em 1964, quem caçou o João Goulart, quem apeou do poder foi o parlamento brasileiro. Quem elegeu o Castelo Branco e os outros 4 presidentes militares foi o parlamento brasileiro de forma indireta. E quando eu questiono também essa questão, eu falo, olha, e Tancredo Neves? Foi eleito democraticamente ou não? Foi eleito pelo mesmo critério dos 5 militares anteriormente. Inclusive, na capa do jornal o Globo, de 7 de outubro de 1984, já no final do governo do presidente Figueiredo, está lá, começa lá o editorial do Roberto Marinho, que lamentavelmente a sua família não honrou essa grande verdade. Começa, abraço. Participamos da Revolução de 1964, emanados com os anseios nacional de preservação da democracia, ameaçados por greve, radicalização ideológica e corrupção generalizada. Este era o retrato do Brasil, segundo Roberto Marinho, em 1984, 20 anos depois de o primeiro general ter assumido a presidência. Nós podemos voltar ao poder, sim, o ano que vem, com o voto impresso, sem que haja qualquer questionamento. E quando eu falo nós militares, porque nós pretendemos concorrer às eleições do ano que vem. Espero que os observadores do mundo todo lá participem e fiscalizem essas eleições. Agora, se o Supremo Tribunal Federal, por um motivo qualquer, acolher a possibilidade da lei de 2015 ou de 2 artigos da lei de 2015 serem constitucionais, aí eu vou concorrer, se meu partido me der legenda. Mas infelizmente, sabendo já do resultado. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Temos coisas que o mundo todo não tem. Temos alguns problemas e cabe a nós resolvermos, como a questão da violência, que inclusive atravanca a economia. O ano passado, só no bairro da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no bairro Nobre, 400 estabelecimentos comerciais foram fechados. Em função da economia, mas em grande parte, em função da violência. O que eu quero para o meu país? Quando a imprensa diz que eu quero dar carta branca para o policial matar, isso é uma meia-verdade. Eu quero dar para os meus policiais no Brasil o mesmo direito que os policiais americanos têm aqui nos Estados Unidos. Se houver reação, atira e não vai para a cadeia, como acontece atualmente no Brasil, mas ganha uma medalha. Muitos de vocês que estão aqui hoje, ou é por falta de oportunidade no Brasil, ou é fugindo da violência, ou as duas coisas, com toda certeza. Sei que muita gente aqui está com o coração apertado, gostaria de estar lá. O sol de lá foi uma maravilha, praia, mas sem oportunidade, sem ter uma
uma garantia, inclusive, que seu filho não será doutrinado em sala de aula, que não será levado para iniciar-se precocemente ao sexo a partir de 6 anos de idade, fica difícil. Já para o encerramento, vai ficar aberta a pergunta. Entre no YouTube, Jair Bolsonaro, André Lázaro, quem era esse cidadão aí? Era secretário de alfabetização do MEC. Esteve na Câmara em 2010. Deu azar porque eu estava lá. Em audiência pública, gravamos um cidadão lá, disse claramente, na questão da ideologia de gênero, é o nome que muita gente mais humilde não sabe o que é isso. Disse claramente, porque lá estavam apresentando um material a ser distribuído nas escolas públicas, ou seja, para os filhos dos pobres. O patrimônio do pobre é a sua família, em primeiro lugar. Ele quer ver o filho ser o Neymar, jogar bola. Ele quer que a filha seja uma enfermeira, uma dentista, uma advogada, seja alguém na vida, estude. E está lá André Lázaro na ideologia de gênero, rindo, as imagens, rindo em audiência pública. Abraças, passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos um filme beijo lésbico para combatermos a homofobia. Canalha! Não cabe outro adjetivo para esse crápula. O Brasil, como disse agora há pouco, eu não sei quem me antecedeu aqui, quem foi que me antecedeu aqui, está nos últimos lugares na prova do PISA. A garotada é 15 anos de idade. 70% erra uma regra de 3 simples. $1 vale R$3, $4 vale quantos reais? 70% erra. Não sabe a interpretação de texto. Lendo um artigo, termina de ler o segundo parágrafo. O que você entendeu do primeiro? 70% não sabe. Ciências, um desastre. As escolas estão sendo tomadas por ideologias, bem como a questão de sexo. O que eles querem, sem entrar em muito detalhe, como está no site Humaniza Reis do PT, onde aquela deputada Maria do Rosário foi secretária de Direitos Humanos, é bem claro ali que a pedofilia é um mito. Ou seja, traduzindo o que está escrito lá, se no Brasil um de nós vier à esquina e encontrar um homem introduzindo pelos no ânus de um menino de 2 anos ou numa menina de 3 anos, você chama a polícia, mas tem que levá-lo para o hospital, submetê-lo ao laudo psiquiátrico. Se ele tiver que sofrer de transtorno, de acordo com o seu poder aquisitivo ou influência política, obviamente, ele tem que ser tratado e não encarcerado. Esse é o retrato do Brasil. Ainda está viva uma reforma do Código Penal lá no Brasil. Começou lá com Lula lá atrás. Venceu. Ou melhor, começou com a Dilma Rousseff. Juristas escolhidos a dedo. No Brasil, o estupro de vulnerável é até 14 anos. Querem passar para 12. Ou seja, quem tiver relação sexual com menino de 12 anos de idade, se ela consentir, isso não é estupro. E com toda certeza, aprovando isso, e eles continuam no governo, passaria para 10, para 8, para 6, para 2. Esse é o PT. O partido onde os estudantes não estudam, o trabalhador não trabalha e os pensadores não pensam. É a luta do poder pelo poder. E eles tem que ter um ódio muito grande de mim. Afinal de contas, o então ministro Joaquim Barbosa, por ocasião da leitura do relatório da ação penal 470, conhecido como mensalão, ele é bem claro que o Jair Bolsonaro foi o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Entre no YouTube. Mais na frente. O que deixa muito triste
a esquerda corrupta brasileira. O doleiro Alberto Youssef, em vez de continuar falando quem pegou o dinheiro da Petrobras, ele inverteu. Vou falar quem não pegou. Falou 3 nomes, entre eles, bem claro, Jair Bolsonaro. Mais ainda, em 2014, por ocasião das eleições, o meu partido, né, botou na minha conta R$200 mil. Tinha um major da Polícia Militar que trabalha comigo em Brasília. Imediatamente ligou para mim, que eu estava em campanha no Rio de Janeiro, e falou: não use o dinheiro, porque o doador original era JBS Friboi. Foi uma novela para devolver o dinheiro. Ameacei o partido: tira a grana daí, ou então vou fazer uma reserva junto ao gerente do banco, R$200 mil, 100 mil de outra empresa para o meu filho, deputado estadual. Vou anunciar na internet, vou para a escadaria da Câmara e vamos jogar R$300 mil para cima. E essa foi a grana que vocês pegaram do PT para vender o tempo de televisão. Bem, em 2 dias foi resolvido o assunto. Veio à tona agora e o site de esquerda diz que eu lavei dinheiro. Porque realmente, depois eu pedi no meu partido, eu quero a mesma importância do fundo partidário. Afinal de contas, pela minha votação, eu agrego em torno de R$1 milhão por ano para o fundo partidário. E continuo agregando, porque eu mudei de partido e não tem a portabilidade, o meu ex-partido continua com esse recurso. Naquele tempo não se falava em propina legal. Eu sei que para quem é americano fica difícil entender o que é isso. Propina legal. É que a empresa doa para o partido, né? Mas a intenção não é por uma questão ideológica, como acontece aqui. Quem defende as armas, contra o aborto, né? Tem as suas doações. A propina legal é para que os parlamentares daquela bancada votem de olhos fechados nas indicações do governo. Chega no plenário, olha como é que o governo está indicando, sim ou não, e vai lá, aperta o botão e vai embora. Essa que é a intenção. Compra de voto. Alguns falam para mim como se governaria o país com um parlamento desse nível. Bem, primeiro que eu acredito que pela primeira vez na vida contrariaremos o então deputado Ulisses Guimarães, que dizia, né? O Congresso está ruim, espera o próximo. Dizendo que é pior. Eu acho que dessa vez o nosso Congresso melhorará. E por outro lado, eu venho conversando com parlamentares, um número cada vez maior, e eles são simpáticos à ideia que não podemos continuar fazendo política da forma que o parlamento faz atualmente. Esse, quando eu falo nós não podemos, né, eu englobo todo mundo. Tem gente ali que obviamente não concorda com isso, a minoria, mas está crescendo. Publiquei no meu Facebook agora há pouco o senador Renan Calheiros, dizendo que o Brasil não merece um deputado como eu ser eleito presidente. Ele sabe, se eu chegar lá, ele não vai ter ministério comigo. A indicação tem que ser técnica. Alguns dizem que vão caçar meu mandato. Eu acho difícil. Mas se um dia vierem caçar meu mandato, não será por omissão, muito menos por corrupção. Eu sou um soldado que estarei no fronte. E eu costumo dizer que soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. O Brasil precisa de um presidente honesto, que tenha Deus no coração e que seja patriota, bem como que respeite a família brasileira, respeite todas as religiões, até mesmo quem não tenha religião. Um país que tem um presidente político, mas um ministério de gestores, um presidente que saia junto a quase todos os países do mundo para conversar, dialogar, vender ou comprar alguma coisa. Um presidente, quando saia do Brasil, o povo lá não se envergonhe, como nos envergonhávamos de Lula, de Dilma e atualmente, infelizmente, de Michel Temer também.
Mais uma vez votaremos aqui se o processo do Temer, né, segue ao Supremo ou não. O meu voto, falo por mim, o do meu filho Eduardo Bolsonaro, que nós jogamos junto, vai ser pelo prosseguimento do processo. O Brasil tem que deixar de frequentar as páginas policiais do mundo. É uma vergonha para nós. Conversei com a nata financeira dos Estados Unidos. Foram 3 reuniões. Confesso que chegar e conversar com grupos que têm o equivalente a 3 PIB do Brasil, com o manto da desconfiança, é triste. Não vim aqui para botar panos quentes. Vim aqui para falar a verdade. Aí, mais do que nunca, eu vou na Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos de verdade. O mundo precisa de verdade. Sabemos que entre nações não existe amizade, tem interesse. Mas interesses legítimos nascem com a verdade. Apelo humildemente aqui nos Estados Unidos, país que eu admiro, povo pelo qual eu sou apaixonado. O Brasil precisa sair do abismo do comunismo. Olhem por nós, porque os maus já estão quase de corpo inteiro lá dentro. Se a direção assim entender, estou à disposição dos senhores. Mas o nosso grito de guerra é: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Presidente do Brasil. É uma voz solitária, mas que representa todos nós aqui. Tá. Então, pessoal, não vai dar para fazer. Eu tentei postergar ao máximo o tempo para o Jair Bolsonaro, porque eu acho que vocês estavam bem interessados e realmente a gente não vai poder ter o tempo de fazer as perguntas e respostas. A gente tem basicamente 5 a 10 minutos para sair daqui, porque senão a gente vai ter que pagar mais uma grana. Então, pessoal, eu agradeço a todos, agradeço o Jair, Guia, a família Bolsonaro. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Presidente. Vai, Jair. Cadê o sinal? Cadê o sinal? Aê! Uma água. Do comunismo. Nós temos que votar. Uma água mais que a nossa vida garante a liberdade de uma nação.